de Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor. Estou aqui, reunido no teu nome, e pedindo a tua assistência, por favor de nós, durante esse trabalho de hoje, possa vir nos auxiliar, nos amparar durante o trabalho de hoje. Que Deus possa nos abençoar, dar em nós força e ânimo e coragem. Também peço assistência dos mentores amigos, encarnados, que venha também possa vir nos auxiliar no trabalho de hoje, nos amparar, esclarecer cada mente que se encontra aqui não encontra, possa ser atendido, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. Dona Lalinha, boa noite. Boa noite, Odilon. Opa, boa noite, desculpa o atraso. Francisca também está presente. Ainda. Então tá bom, então vamos começar a fazer a leitura aqui, Lalinha, do trecho aqui do Homem em Aparência, né? Aqui, aí nós vamos começar agora, no meio do capítulo, já. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo. Taxados esses valores pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, preguiças, fraquezas de caráter. Confundem coragem com impulsividade e força, com expressões de poder da dominação. Porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada propiciadora do autoconhecimento. Em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar este estado. Então, aqui fala, né, que no começo fala assim, que os homens, né, muitos de nós, temem ser conhecidos nos sentimentos éticos. Porque, na verdade, nós temos um certo medo de ser conhecido no nosso eu real, né? Que a gente é aparência, né? A gente vive de aparência e a gente não quer que os outros conheçam a nossa realidade. Porque a gente vive de uma aparência, aquilo que, em vez de mostrar a nossa essência, não mostra, porque nós temos medo. Talvez tenhamos vergonha, né, de saber o que nós somos de verdade. E a gente acaba sendo observando muito mais pela aparência. Mas aqui ainda fala também que às vezes também nós tememos ser conhecidos nos sentimentos éticos, nos esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos pigmeus morais, encarcerados nos exclusivismos das suas paixões, como sentimentalismo, preguiças, fraqueza de caráter e assim por diante. Aí, ela diz, confundem coragem com impulsividade e força com expressões do poder da dominação. Então, coragem com impulsividade. Então, a gente confunde, né? Nós nos confundimos o que é coragem e o que é impulsividade. O que é força de expressões do poder também da dominação. Então a gente acaba confundindo tudo isso. E a gente acha que o que é coragem, na verdade, não é coragem. O que parece coragem, na verdade, é medo, né? Porque o verdadeiro corajoso é aquele que enfrenta as adversidades. O verdadeiro corajoso e o verdadeiro livre, ele consegue enfrentar as suas dificuldades. E nós temos problemas
no momento de enfrentar as nossas dificuldades. A gente acaba querendo parecer o que nós não somos, porque na hora de enfrentar o que somos mesmo, a gente fica talvez envergonhado, né? De mostrar a nossa verdadeira essência. E uma das coisas que a gente tem questionado bastante é a questão também da questão do errar, né? Tem outro problema grave com a gente, é porque as pessoas condenam muito quem erra. Aí nós temos medo de errar também, porque o erro leva à condenação. Enquanto, na verdade, todos nós somos seres humanos, estamos propícios ao erro. Porque nós estamos ainda no processo de crescimento, nós somos ainda imperfeitos, bastante perfeitos, porque Deus nos criou ainda sem conhecimento, para buscar o conhecimento. Ele nos criou sem sabedoria, para nós buscarmos a sabedoria. Nos criou apenas com o germe do amor, mas para nós buscarmos burilar esse amor. Nos criou com o germe da fé, apenas com o germe da fé, mas sem fé ainda, para nós buscarmos a conquista da fé. E nos criou também com o germe da liberdade, para nós buscarmos a liberdade, a verdadeira liberdade, que é o nosso eu espiritual. E a gente acaba nos confundindo com nossa aparência, e a nossa essência nós tentamos esconder, porque a gente não quer que os outros conheçam o que nós somos realmente. E que se nós tivéssemos mais coragem, a gente aceitaria com humildade. Olha, eu sou assim, assim, né? Sou fraco ainda, sou. E não é vergonha. Se nós pensarmos bem, não é vergonha nós mostrarmos que nós somos. Porque todos são assim também. Na verdade, quase todas as pessoas, os seres humanos na Terra, 100% dos seres humanos praticamente, são imperfeitos como nós somos. Então, se todos tivessem consciência de se mostrar, acabaria o problema, né? Porque todo mundo sabe que aí não teria mais esse medo. E cada um buscaria sua essência e buscaria, então, a liberdade verdadeira. É só isso por enquanto. O maior erro, Maurício, como diz o ditado, enrolar rabinho, sentar em cima e falar do erro do outro. Você está cheio de erro, mas você escolhe o seu e fala lá do outro, aponta lá o dedinho pro outro. É igual você fala, tem uma dedinha apontando para frente, mas tem três apontando para você mesmo. E às vezes você está cheio de erro e fala do erro do outro. Aí esse que é o difícil. Você errado não é problema, não. É erro dele. Ele fala que é problema dele. Problema dele. É ele que tem que descobrir o erro e essa gente consertar. Mas nós não tem nada com o erro alheio. O erro alheio, o nome já diz tudo, ele é alheio, não é nosso. Então nós não devemos falar de erro alheio, porque às vezes nós temos erros que às vezes nós mesmos não conhecemos o nosso erro. O outro conhece, mas nós não conhecemos, às vezes. Então, por isso a gente não deve falar de erro alheio, erro do outro. Porque se aqui na Terra não tem ninguém que é certinho, santinho, não tem nenhum, só tem Jesus. Então, a gente tem que procurar observar mais os nossos erros, ao invés de observar o erro do outro, que é o que mais que acontece mais nesse nosso universo, é olhar o erro do outro. O erro do outro tem sempre um apontando o dedo, mas no de si próprio não tem. Que eu sou isso, sou aquilo, não fala. Mas do outro, sempre está falando. E o que a gente tem que observar mais é isso. Observar, antes da gente falar do outro, primeiro, observar a gente, né? Igual que tirar o argueiro do olho, para ver a sujeira do olho do outro. Jesus ensinou. Mas é poucos que faz isso.
Eu acho, Velaninha, que eu acho que nós não tenha quase ninguém ainda no planeta Terra, quase ninguém. É a porcentagem pequena demais de nós, pessoas que já têm essa condição de antes de corrigir o outro, buscar a sua autocorreção, né? Se eu tenho defeito X, por que eu quero acusar o outro do defeito dele, sendo que eu tenho o defeito igual ou maior, né? Porque Jesus falou maior ainda, que ele falou assim, então vocês que tem uma trave no olho, fica aí querendo tirar o cisto do olho do outro, né? Deixar eu tirar o cisto do olho, mas vocês que tem uma trave, ou seja, um palito, um pedaço de madeira muito grande no olho, enquanto o outro tem apenas um cisco. E eu quero corrigir o errinho do outro e o meu erro grande eu tô deixando de lado. Eu já falou isso, né? Uma historinha lá, diz que a mulher olhava a roupa da vizinha, lá diz que a roupa da vizinha toda amarela, feia demais a roupa, né? Então aquela mulher lá todo dia põe tanto roupa amarela no arame, não lava assim bem lavado. Tem que lavar bem lavadinha as roupas dela tudo sujo, falava pro marido. E aí, todo dia era desse jeito. Aí um dia o marido foi lá na janela dela, a janela dela tá toda cheia de poeira, de terra, ele limpou a janela, abriu a janela e olhou as roupas, chegava, brilhava de tão branco. Falou com a mulher dele assim, você tá vendo, você tá observando o erro da outra, mas o erro é seu. Você não limpou suas janelas para você olhar a roupa da outra. Então, antes de você olhar que a roupa dela estava suja para falar mal dela, você tinha que ter abrido sua janela primeiro e olhado direitinho para ver que a roupa era tão branquinha que chega a ser alva, tão branca. E a mulher só de rosa amarela. Mas é porque ela não limpava a janela dela estava. É verdade. Essa é a historinha do dia a dia, mas insiste isso demais a conta. Fala do outro, sendo que o errado é o próprio ser. E você deixa seu erro e fala do erro do outro. Diz que a gente sempre não tem que falar do erro do outro. Se a gente tem o erro ou não tem, aparentemente, mas mesmo assim já não fala do erro do outro. Eu odeio quando começa com falação de vida alheia. Então, o que eu mais combato aqui em casa é o falar da vida alheia. Que tem a turminha aqui que reúne, menino do céu, socorro, sai de baixo. Eu saio de perto. Eu não dou conta, saio de perto, deixo a turminha sozinha. Principalmente quando a turma vai assar carne, minha. Rapaz do céu, sai fora. Eu não fico no meio da turma. Eu não me sinto bem vendo os outros falar da vida alheia. E o alheio está lá, ele está alheio, eu não está sabendo de nada que estão falando dele. Isso aí não está certo, é horrível. Ficar longe é melhor. Eu não participo da falação alheia, eu não gosto, não. Tá, mas você não gosta de ficar perto de nós, olha, quando você estiver falando coisa agradável, eu fico. Desagradável, não. Muito bem. Eu fiquei atento também à questão aqui, né? Temem ser conhecidos. A gente sempre, nas questões que a gente está vendo, essas questões psicológicas mesmo, que é a abordagem que a Joana de Anjos coloca aqui, que o medo, né? O medo é um fator de impedimento. E aqui ele teme, no primeiro parágrafo, teme de mostrar que é bom. Você vê que coisa estranha, né? Mostrar que é ético, mostrar que tem um idealismo saudável, porque senão as pessoas vão olhar aquela pessoa bonzinha, alguns vão acreditar que é bonzinho, né? E vão falar, mas que cara bobo, né? Ingênuo, como é que pode ser bonzinho? Bonzinho não sobrevive, esse mundo é cheio de coisa. Então, alguns até que acreditam e criticam dessa forma.
Outros falam, não, é hipócrita, é só da boca para fora, é só aparência, né? Então, por conta desses julgamentos que se fazem, a gente, as pessoas, né, que são boazinhas, a gente não, de longe, está fora dessa. As pessoas que são boazinhas, elas se escondem, né? Falam, não, não posso aparecer, né? Não posso, tem que me mostrar para me inserir no grupo. É mais ou menos igual adolescente, né? Criança que quer se inserir no grupo. Tem até aquelas iniciações, né? Eu não é que eu sou boazinha, mas eu não gosto de relação de vida alheia. É, Eu não alheia, não é nosso. é alheia, né? Diz que Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua, né? Eu não gosto. É um gosto meu. Eu sempre fui caladinha, desde eu criancinha, pequena, eu sempre fui caladinha no meu canto. Eu nunca gostei de falação, de fofoca, não. Mas cada um é cada um, né? Desde pequenininha, eu nunca gostava, eu era caladinha, mal pensada. Caladinha no meu canto. Até para me estudar, eu estudo para me estudar, para ninguém ver, ninguém falar perto de mim. Se eu me falar, ficar lá. Pois é. Então essas pessoas que se escondem, né, se ocultam, às vezes até tem coisa boa dentro de si, mas oculta por conta do grupo, por conta do modismo, né? O modismo é ser, agora nem tanto, né? Mas tem ainda, né? O modismo, por exemplo, é ser mais impulsivo, né? Ser corajoso, ser machista, né? Dominar, né? Ela fala em poder, dominação, né? Então, é isso que faz você pertencer a um grupo, né? E aí a pessoa acaba fazendo coisas inadequadas para poder se sentir inserido, né, na sociedade que ele vive. Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, vive sem liberdade, vive escravos dessas convenções, dessas situações. E daí a gente, quando vê uma pessoa livre, a gente olha com certa desconfiança, né? Com julgamento mesmo. Ou ele está fingindo, ou ele é um bobo, né? Ele é ingênuo, porque se deixa enganar e tal. Então ela leva aqui aquela questão da gente se deixar levar, procurar, né, o verdadeiro eu, né? Que é ali que está a liberdade verdadeira, a consciência profunda, né? Buscar lá dentro de nós, no autoconhecimento, né? Se mergulhar em nós mesmos. Então, é esse que é o homem livre, aquele que se assume, né, perante a sociedade, perante ele mesmo, primeiramente, se assume como ele é. Alguém mais? Vamos para a próxima. Passou para frente. Ok. Não tem limites a conquista da liberdade, porquanto ela pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa consciente ou não de continuar a viver. Não se decidindo, porém, em preservar esse atributo, sustentado ou melhorando as estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social pressionador e tomba nos meandros da turbulência dos dias que vive. Esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam a anarquia que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo do outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Então, aquela aqui ela mostra como é que é danoso, né? Como é que é complicado essa situação de que das confusões que nós fazemos, né? A gente não sabe o que é liberdade, né? E às vezes entra nessa situação.
de suicídio, tanto suicídio físico quanto suicídio moral, o suicídio de nós mesmos, né? Perda da identidade, né? Consciente ou não, o suicídio espetacular ou escamoteado. Escamoteado, eu diria que poderia ser aquele que a gente se mata mesmo, né? Perde a identidade, deixa de ser eu mesmo, para seguir o grupo, para seguir a sociedade que convida a esse. Quantos estão em grupos assim, absurdo, né? Que a gente vê, e ali estão por ignorância, estão por seguir a maioria, né? Hoje nós vemos aqui no nosso país muitas situações assim, né? Pessoas que têm grupo nazista, né? Será que todos aqueles que estão ali estão porque realmente acreditam naquilo ou tem alguns que são levados pela maioria? Como é que é isso? Né? Racista, preconceituoso, homofóbico, então, machista, enfim, todas essas barbaridades que acontecem na nossa sociedade, que tem alguns que realmente eles são assim, né? E muitos estão ali, às vezes, como bobo alegre, né? Seguindo a maioria e acaba se matando no sentido assim de perder a sua própria identidade. Então, é um convite que ela faz para a gente se assumir o que nós somos, principalmente nessa questão de coisa boa, né? Por que eu tenho que fingir? Ah, não, mas você foi enganado, se deixou enganar, você é ingênuo, como é que você é bobo assim? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que agir. Não, por que não? Né? A gente não está aprendendo com Jesus que é melhor que nos engane do que a gente enganar? É melhor estar no lado, né, dos que estão sofrendo, às vezes, essas situações, do que aquele outro que está provocando, seja na agressividade, na violência, enfim, tudo, né? Então, e daí ela lembra também dos grupos que exageram, né? Vai para a anarquia, não querem obedecer leis e ordem e tudo mais, né? Que é a máscara da liberdade, aqueles que são exagerados em tudo, né? E aí parte para violência, alguns, outros ficam acomodados, né? Porque eu penso assim, não quer dizer que a gente vai lá, né, enfrentar as pessoas, mas pelo menos a gente mostrar que somos, eu não concordo com isso, né? Por que se eu estou numa roda de conversa e alguém fala uma barbaridade, né? E a gente fica, às vezes, assumindo, né, aquilo, né, de forma assim como conformista, né? Não tem aquela história, né, de violência, de agressividade, de coisa assim que as pessoas às vezes defendem. Então a gente acaba fugindo disso, né, dessas. Indignar não quer dizer que a gente vai agredir o outro. Indignar quer dizer eu não concordo com esse tipo de comportamento, né? Aquilo que está na Bíblia lá, né, que Deus não condena o pecador, mas condena o pecado. Então, aquilo que eu não concordo, eu posso manifestar, falar isso aí, realmente eu não concordo, não. Eu não acho que é certo fazer isso. É isso, gratidão. Essa questão muito interessante, a questão de a gente ser aceito nos grupos, né? Você comentou bem isso aí, que a gente acaba, a nossa aparência vai ser aquela aparência que o grupo aceita. Então, se eu tiver até virtudes boas, quando eu falei virtudes boas, é até bem redundante, né? Mas a gente às vezes chama de virtudes más, virtudes boas, então as virtudes boas que é o bem. Mas aí aquele grupo não concorda com esse tipo de comportamento. Então já acaba escondendo aquele comportamento bom também para ser aceito pelo grupo. Porque a gente quer ser bem recebido pelo grupo. A mesma coisa, o que acontece com a gente é esconder as coisas ruins que a gente pensa, fala, a gente esconder a trave que está no nosso olho para poder corrigir o outro. Porque é bem mais fácil de conviver no meio da sociedade quando nós acabamos tentando aparecer de acordo com o grupo, para que a gente possa viver bem naquele grupo. E é interessante que ela fala aqui, que fala que a liberdade, né, a conquista da liberdade não tem limites, né? Porque é um trabalho constante
E mesmo a liberdade, tem a liberdade verdadeira, que é do espírito, e aquela falsa liberdade. E a gente acaba tentando buscar aqui na Terra muito mais a falsa liberdade. Até o ponto que ela fala o seguinte: até de preservar o corpo ou não. Então pode acontecer da gente, a gente tem a liberdade, né? Embora seja errado ou certo, não deva ou não deva, preservar o nosso corpo físico, não. Deus nos dá esse livre-arbítrio para escolher. E a gente tem essa toda liberdade mesmo para poder escolher as coisas. Só porque nós geralmente usamos a falsa liberdade que nos escraviza. Então ela sempre vai debatendo ao longo de toda essa obra que nós estamos até aqui, percebemos isso, essa questão da liberdade. E a gente sempre acaba buscando muito mais a liberdade que nos aprisiona, que é a falsa liberdade, né? Que é a liberdade material, a liberdade para fazer o que bem queremos sem responsabilidade, ao passo que a verdadeira liberdade é aquela liberdade a busca da responsabilidade, né? Nós caminhamos para libertar-nos como espírito e não como vida material. Só isto. A liberdade é a maioria da liberdade nos tempos de hoje, e agora, né? Esse livro é muito novo, né? Mas é da agora, no momento. É uma liberdade escravizada, misturada com fake news, com tanta coisa. Aí vai um líder, e a turma toda atrás daquele líder, e parece assim que tem até um imã puxando, e a pessoa fica impedida de ver que ali está acontecendo um erro. A mentira nunca foi correta. O correto é a verdade. E aí esse faz a mentira virar verdade, aí vai virando aquela bola de neve, né? O errado ele fala que está certo. O errado vira certo, o certo vira errado. Vai virando aquela bola de neve. E é muito difícil para depois uma pessoa que está introduzida nesse meio conseguir sair desse meio. Porque ele não aceita nada que se fala, nada que se diz. Tudo que você diz é errado. Tudo que você fala, ele está errado. Eu tenho experiência com isso aqui na minha vivência, com conhecidos. O certo ele vira errado e o errado deles vira certo. Então até Deus, nesse momento, Deus vira a justiça de Deus não é justiça. A justiça de Deus é bravura, é matar, é roubar, é fazer tudo. Isso que é a justiça. Não é fácil. No mundo de hoje é muito difícil para poder discernir a verdade da mentira. Não é difícil, não está fácil. Mas tudo é em nome de Deus, um a um, é lá. Um dia chega. Esse que está com essa venda no olho, vai um dia ver que a verdade é uma só. Não existe mentira que vira verdade, nem verdade que vira mentira. Verdade é uma só e pronto. Né? Francisca, você vai falar alguma coisa, Francisca? Não, tô bem aqui, né? Não. Tá certo. Sr. Maurício, vamos para mais algum ou tá bom por hoje? Já são 20h35, nós somos 4, né? Eu acho que mais uns 4 minutos daria, mas não dá para comentar muito não, viu, o próximo. Então tá. O próximo é seu. A gente pode começar e parar e depois retoma no próximo, né? Pode ser. Podemos fazer. Então vamos, já. Continuando aqui, fala que dissimulam. Deixa eu voltar até onde vai aqui para eu. É livre. Tá. Certo. Simulam-se os sentimentos para se apresentarem bem
conforme figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado. Apesar de acumularem haveres, pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Desencadeia-se um distúrbio no conjunto social que afeta o homem, por sua vez perturbando mais o grupo, em círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, estes se tornam novas causas de tribulação. Reverter o sistema injusto e desgastante no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz. É o compromisso de todo aquele que é livre. Então aqui vai nos falando da liberdade. Aí no final ela fala da liberdade verdadeira, da liberdade mesmo. Então ela começa aqui falando até daquilo que nós falamos antes, né? Que a gente acaba dissimulando nossos sentimentos conforme o figurino vigente, né? Então, de acordo com adaptar ao grupo. Então, nós nos dissimulamos para ser aceito, né? E que fala que apesar de acumularem haveres, pregando o existencialismo comportamental, ela fala que esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Então nós queremos alguma coisa, mas nós não satisfazemos, porque desejamos. Mas quando nós desejamos só o lado material, a gente vai continuar sempre vazio, porque não vamos ser preenchidos. Porque o preenchimento é quando nós buscamos a reforma interior, buscamos a vida futura, buscamos nos preparar para ser melhores. Então, aí depois que mas no final, fala que desencadeia-se um distúrbio no conjunto social. Quer dizer, nós dissimulamos para ser aceito no grupo. E nós passamos a ser um membro de um grupo de acordo com o que eles são, não do que eu quero, do que eu sou às vezes, mas daquilo que as pessoas são. Se eles estão doentes, eu também fico doente juntos. Aí é onde fala que vem os problemas, os distúrbios da sociedade. Aí isso afeta, né, todos nós, perturbando cada vez mais o grupo, né? Em ciclo vicioso, cada vez fazendo mais coisas banais e ficando ali só naquela coisa banal. Aí nisso gera efeitos, né? E eles se tornam novas causas de tribulação e vai continuando isso. Aí ela fala no final que reverter o sistema injusto e desgastante do qual se mede e valoriza o homem pelo que tem, não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é compromisso de todo aquele que é livre. Então, o nosso compromisso, que nós somos livres, né? Ou pelo menos deveríamos ter esse compromisso pensando na liberdade, é valorizar pelo que é, não pelo que tem, né? Muitas vezes a nossa preocupação muito mais é na aparência, porque é na aparência e não na essência. Então é importante analisar
cada um no que é. E mesmo que a pessoa, analisando o outro pelo que ele é, e analisar que mesmo que ele esteja muito errado, promova muitas coisas erradas, essa pessoa tem uma essência boa. Embora ele não esteja naquele momento praticando bem, mas a essência dele, interior, criada por Deus, é boa. Ou seja, todos nós somos seres bons criados por Deus. Nós estamos maus, mas não somos maus, né? Lembra do ser e estar. Ser é o estado permanente e estar é transitório. Então nós somos seres bons, porque nós somos criados por Deus. E Deus é bom. Nós somos seres do amor. E amor, porque Deus é amor, nos criou com amor. Mas nós estamos desviados desse amor. Então nós estamos desviados. Mas a gente tem que analisar pela essência, que todos, por mais errado que seja, está caminhando para o progresso. Então é isso. Vamos passar para a prece. Então, eu não vou nem dar liberdade para discutir não, viu, gente? Vai exercer sua autoridade perante nós, né? Que bom. Nós vamos passar para Marte. Lembra de novo que na próxima aula a gente volta nele. Tá. Só uma questão. O senhor é mais velho ou mais novo que a dona Lalinha? Quem que obedece quem aí? Eu sou mais nova, ele é de 57. Então tá. Mas a Lalinha é tranquila, ela obedece, não importa não, dela que obedece. 51 é menor que 57? Então. Pois é, não sei de qual ano, 51? Eu sei 57, então. Eu sou mais nova. Você é mais nova, 51 e eu 57, né? Aí. Então vamos lá. Então vamos, Francisca, tranquilo? Tranquilo, só o celular está terminando aqui. Então, vai dar. pode ser. Então eu faço assim, eu começo, aí você faz, depois ela